candidato desistiu da candidatura. Ele acabou de confirmar que não vai mais concorrer e está fora da eleição de 2026. Eu vou trazer essa notícia completa nos mínimos detalhes. Eu tenho certeza que vocês vão ficar em choque com esta desistência da candidatura que acabou de acontecer. Ele próprio acabou de confirmar que não vai mais concorrer às eleições de 2026, está fora da eleição. Eu vou trazer essa informação completa, além dessa, claro, outras várias informações. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A casa caiu pro Lindbergh Faria e para Soraya Tronic, perdão. Tá aqui, gente, tá? Péssima notícia para Lindbergh Faria, o lambedor de botas do Lula, e para Soraya Tronic, aquela que se elegeu nas costas do Bolsonaro, mas sentou no colo do Lula no Congresso Nacional. E a conta para ela tá chegando. Tá aqui. STF manda Soraya e Lindbergh explicarem a acusação contra o vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar. Olha que outra reviravolta vinda de Gilmar Mendes. Ah, mas isso é reviravolta, sim. O ministro e decano, no STF, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a senadora Soraya Tronic e o deputado Lindbergh Farias, do PT, líder do governo no Congresso, apresentem informações sobre acusações do crime de estupro de vulnerável envolvendo o deputado Alfredo Gaspar, do PL, candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Em 27 de março, a congressista foi alvo de uma notícia crime. O congressista, Alfredo Gaspar, foi alvo de uma notícia crime apresentada à Polícia Federal por Soraya e por Lindbergh. Na representação, os parlamentares alegaram que receberam documentos relatando o estupro, eu não posso terminar aqui, de uma menina que na ocasião tinha 13 anos, engravidou e teve um filho. O caso teria ocorrido há 8 anos. Os parlamentares, porém, não apresentaram provas. Eles argumentaram que era necessário preservar mãe e filho. E o Gilmar Mendes foi lá, vocês têm 15 dias para explicar essa presepada, essa pataquada. Como assim? Faz acusação, mas não tem prova? O tiro pode vir lá sair pela culatra. E o próprio Alfredo Gaspar fez DNA, a própria menina já veio a público, dizer, olha, não teve nada disso que estão falando. Ele já foi inocentado. E eles continuam com essa patifaria. Então, o Gilmar Mendes falou, não, então, prova. Falar qualquer papagaio fala, eu quero provas. E eu vou te dizer uma coisa aqui, gente, tá? Soraya Tronic e Lindbergh Faria, se eles não conseguirem provar, eles vão pagar muito caro, mas muito, muito caro. Escrevam o que eu estou dizendo aqui para vocês. Resumindo, a casa caiu para Soraya Tronic e Lindbergh Faria, gente, tá? Vão pagar muito, muito caro. E agora, gente, jornalista Caio Junqueira, da CNN, revelando, mostrando, provando para vocês que Alexandre de Moraes ligou o modo desespero, porque o Alexandre de Moraes percebeu que se o Lula perder as eleições de 2026, já era para Alexandre de Moraes. Moraes percebeu de uma vez por todas que se Flávio Bolsonaro for eleito o novo presidente do Brasil, acabou para o ministro Alexandre de Moraes, e ele sabe que o pior vai acontecer com ele logo nos primeiros meses de 2027. Quer entender essa história? Assistam. O destino do Alexandre de Moraes está atrelado à vitória do presidente Lula na eleição. É basicamente isso. E ajuda a entender essas movimentações todas que a gente está vendo, não só essa do jantar, mas nos últimos dias também. Você tem decisões, você tem vários fatores ali impactando direto ou indiretamente o processo eleitoral. Uma derrota do Lula
é uma derrota do Alexandre de Moraes também, no futuro principalmente. Seja pela via investigativa, né, se a Polícia Federal avançar, concluir a investigação do caso Master e atrelar o que se supõe que seja uma relação muito próxima do Daniel Vercaro com o Alexandre, ou seja pela via política, porque o Senado tende a aprovar, a eleger uma maioria significativa de apoiadores de um impeachment de ministros do Supremo, especialmente do Alexandre. Talvez não com um número suficiente para o impeachment, onde o Gilmar mudou um pouco as regras, mas um número suficiente para eleger o presidente. Sim, exatamente. E aí, para Alcolumbre. E aí você tem esse é o fator Alcolumbre ali nessa reunião também, né? Muito embora o Alcolumbre ele dá sinais sempre para os dois lados, né? Ele dá sinal para o presidente Lula, ele já deu sinal para a oposição, bom, rejeitou o Jorge Messias, enfim. Agora, teve um vídeo, acho que na semana passada, que mostra o Alexandre de Moraes chamando o presidente Lula para um café, isso numa reunião ali, e depois desse vídeo, alguns dias depois, saiu aí esse jantar. Então, muito provavelmente, esse assunto eleitoral, todas essas questões, investigação, problema com a Polícia Federal, caso Master, certamente, eu apostaria que foi tema desse jantar. Gente, então, segundo Caio Junqueira, o Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. Alcolumbre nem tanto, né? Joga dos dois lados. Né? Ele morde e assopra, né? Os dois lados. Ele é direita, esquerda, de vez em quando dá uma matéria positiva para a esquerda, depois para a direita. Alcolumbre é aquele cara que não tem vergonha na cara, né? Tá sempre dos dois lados. Agora, Alexandre de Moraes, a situação para ele, se o Lula perder as eleições, aí já era para o ministro Alexandre de Moraes. E parece que ele ligou o modo desespero agora, né? Às vésperas da eleição. Porque ele sabe que um Senado, maioria de direita, e com, por exemplo, né, Rogério Marinho como presidente do Congresso Nacional e um Senado majoritariamente de direita, é impeachment na certa do ministro Alexandre de Moraes. E o Flávio Bolsonaro, inclusive, já falou sobre isso em várias entrevistas, né, que o ministro Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment, tem que ser expulso do STF. Isso não é segredo para ninguém. E o próprio Alexandre de Moraes sabe disso. Não só o Flávio Bolsonaro, mas vários parlamentares de direita. Maurício Marcon, Marcel Van Hatten, dentre outros. O Gustavo Gayer, sempre, né, falando sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí parece que o Moraes ligou o alerta vermelho. Acho que ele colocou a cabeça no travesseiro e meu Deus, se o Lula perder a eleição, já era para mim, eu preciso agir. Aí começou os encontros, as reuniões, que aconteceu agora recentemente. Gente, parece que o desespero realmente está tomando conta. Falando nisso, eu acho que o Lula deve ter ficado furioso aqui com essa manchete. A revista inglesa diz que preocupação dos brasileiros com corrupção e violência faz Flávio reagir nas pesquisas. Por quê? O povo brasileiro está depositando as suas esperanças não no Lula, que está se lixando para combater o crime organizado, para combater o crime no Brasil. Prova disso o Lula, que acabou de tirar 4,3 bilhões do orçamento, em que o próprio José Múcio, ministro da Defesa, acabou de afirmar que se os Estados Unidos for invadir o Brasil, é melhor arreganhar o portão. Porque o governo não tem dinheiro nem para consertar o portão, ainda mais munição para enfrentar um exército dos Estados Unidos, por exemplo. Inclusive, eu trouxe essa notícia ontem, no boletim de ontem aqui para vocês. O próprio ministro José Múcio admitindo que o Lula quebrou o Brasil. Não tem dinheiro nas Forças Armadas, não tem dinheiro para o Ministério da Defesa, não tem. Ele mesmo afirmando, tá aqui no Jornal Globo que eu trouxe para vocês ontem, assistam. José Múcio afirmando que se os Estados Unidos, por exemplo, for invadir o Brasil, tem que abrir, arreganhar a porta, o portão. Porque o Brasil não tem dinheiro nem para consertar o portão. Isso foi o que ele disse. Não fui eu. O próprio ministro Múcio, que destruiu o Lula. Aí agora vem mais essa manchete, uma revista inglesa, reconhecendo, revista inglesa diz que preocupação dos brasileiros com corrupção e violência faz Flávio reagir nas pesquisas. Ou seja, o povo já percebeu, o povo sabe que para acabar com a violência e corrupção no Brasil não é Lula. Vocês acham que o Lula quer acabar com a corrupção com o filho dele, atolado até o
talo no pescoço, né? Até o pescoço com escândalo de corrupção. Jacques Wagner, Weverton, né? O vice-líder dele líder dele no Senado Federal também. Aliados do Lula estão atolados até o pescoço, né? O Stefanuto lá que tá preso por corrupção no INSS. Vocês acham que o Lula tá preocupado em combater corrupção? Violência? Que acabou de tirar 4,3 bilhões do Ministério da Defesa? Vocês acham que se o Lula tivesse preocupado em combater violência e o crime organizado, ele estaria tirando dinheiro do orçamento do Ministério da Defesa? Claro que não. O Lula tá se lixando para corrupção e para violência. O Lula só quer o quê? Viajar, torrar o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã, vida de luxo para ele, para Janja, comer bem, não só para ele, como seus companheiros, né? Porque quando vai viajar, por exemplo, para a China, leva mais de 100 inúteis com ele, tudo bancado com o nosso dinheiro. É com isso que o Lula tá preocupado. É com 16, 17 bilhões para Lei Rouanet. Ali não, ninguém mexe. Dinheiro para os artistas é mais importante do que para a defesa do Brasil. Vamos lá, gente, tem mais. E agora, deixa eu trazer aqui para vocês, gente, notícia que acabou de ser confirmada aqui agora. Daqui a pouco, gente, eu vou trazer o pedido do Bolsonaro para o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro acabou de fazer um pedido para o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer daqui a pouco essa notícia para vocês, porque antes tá aqui, gente, o que era uma celeuma, um burburinho, tava na dúvida, foi confirmado. Álvaro Dias, gente, desistiu de disputar o Senado pelo Paraná. Não serei candidato. Ele está fora da eleição de 2026. O próprio confirmou aqui essa notícia, ó. O ex-senador Álvaro Dias anunciou hoje que desistiu de disputar uma vaga no Senado na eleição de 2026. Em comunicado, Dias afirmou que condições necessárias para sua candidatura não existem. O ex-senador é aliado do governador Ratinho Júnior, que deve apoiar o deputado estadual Alexandre Cury e Cristina Grêmio para disputa nas vagas no Senado. Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo, afirmou o ex-senador. Não fiz isso no passado e por isso também não farei agora, disse ele em nota oficial. Portanto, essa é uma decisão que talvez decepcione alguns amigos, mas que considero mais correta diante das circunstâncias. Não serei candidato. Estou fora da eleição de 2026, gente, tá? Essa possivelmente seria a sua última candidatura. Ele está com 81 anos de idade. E desistiu da candidatura, está fora da eleição de 2026. E, para finalizar, deixa eu trazer aqui o pedido do Bolsonaro para o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes para passar o Dia dos Pais com os filhos. Muito triste, né, gente? Um pai precisar da autorização de alguém para poder passar o Dia dos Pais com seu filho, gente. É surreal isso aqui. O presidente Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes do STF autorização para ver os filhos Carlos Nantes Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, na tarde do próximo domingo, Dia dos Pais. Tá aí, gente. O que é que vocês acham que vai ser a decisão do ministro Moraes? Vai autorizar ou vai negar cruelmente esse singelo pedido do Bolsonaro? Deixa eu trazer aqui o jornalista do Estadão, Carlos Andreasa, e também comentarista da Band News, né, da rádio Band News, que acabou de explodir mais uma bomba do que aconteceu dentro do gabinete presidencial, do gabinete do Lula da Silva. Ele descobriu que, na verdade, o que já foi revelado não é nada perto do que ele descobriu e vai revelar tudo aqui para vocês nesse vídeo. E eu imagino que com esta nova bomba aqui sendo revelada pelo Carlos Andreasa, jornalista do Estadão e da Band News, eu imagino que o clima deva ser de desespero dentro do governo Lula e na campanha do Lula neste exato momento. Sim, gente, tá? Tem a ver com o escândalo de corrupção envolvendo o ex-chefe de gabinete do Lula e a Roberta Luxinger,
A best friend lá do Lulinha, gente. A bomba é maior do que vocês imaginavam. Vejam só. Pode começar com o Carlos Andreasa. Andreasa vai falar mais uma vez aqui sobre a Roberta Luschkin. Tá com dívida? Procure Lutsinger. Tá com dívida? Procure a Roberta. Tá apertado? Procure a Roberta. Tá com crédito negativado? Procure a Roberta. Ô, Andreasa, todo mundo quer uma Roberta pra chamar de sua, né? Enquanto a gente não tem um Daniel. Mas não terá, né? Bom dia, Andreasa. Não terá. Bom dia, Megali, Carla, Sheila. Não terá, sabe por quê, Megali? Porque ela oferece crédito, ela oferece empréstimo para quem controla a porta de entrada no gabinete do presidente. Não se esqueça disso. Não é o seu caso. O Marco Aurélio Ribeiro, era chefe de gabinete de Lula. Falei sobre isso aqui ontem. O sujeito de confiança do presidente que controla quem chega, a verdade é essa, quem chega ou não ao gabinete de Lula. Marcola abriu a porta do gabinete de Lula para Daniel Vorcaro. Você se referiu ao Daniel Vorcaro agora há pouco. Sob lobby, e sempre um lobista operando. Sob lobby de Guido Mantega. Então, e Jacques Wagner, a gente não pode esquecer do Jacques Wagner também. Vamos lá. Tenhamos isso com clareza aqui posto para avançar. A outra questão importante que eu quero registrar tem a ver com o timing em que as coisas aconteceram. A Polícia Federal, e aqui eu estou citando o jornal Globo, diz que a investigação identificou que a lobista Roberta Luxinger pagou boletos para Marcola. Então veja como a questão do empréstimo, Megali, pessoal, ganha uma complexidade aí. Um empréstimo que teria uma natureza excêntrica, pode ser um empréstimo. Você devolve o dinheiro depois de alguém que te emprestou dinheiro pagando seus boletos. Manda o boleto, manda o código de barra e a pessoa paga. Agora eu vou citar, porque materializa bem a questão que é para mim urgente nesse momento, a Maria Cristina Fernandes, grande jornalista, na sua coluna no jornal Valor, no Valor Econômico. Diz ela, atenção, porque isso é uma apuração importante. E aqui está condensada a questão do momento, sobre atividade de tráfico de influência, corrupção, via chefe de gabinete de Lula, ex-chefe de gabinete de Lula, com uma lobista amiga do filho do presidente, aspas, para Maria Cristina Fernandes. Quando o sigilo de Roberta foi quebrado, atenção a isso, Marcola foi informado que suas mensagens estavam lá. Para. Quando o sigilo de Roberta foi quebrado, quem quebrou o sigilo de Roberta? A Polícia Federal, autorizada por juízo, claro. Isso aqui, portanto, sugerindo nessa apuração que Marcola e, portanto, o governo Lula forem informados com antecedência, previamente, sobre informações sigilosas. Quando o sigilo de Roberta foi quebrado, Marcola foi informado de que suas mensagens estavam lá. Isso aqui é muito importante e muito grave. A ideia de que Marcola teria informações privilegiadas. Quem passaria informações privilegiadas, sigilosas dessa natureza ao governo Lula? E aí continua Maria Cristina Fernandes. Abateu-se Marcola e, de tão envergonhado, custou a contar para o presidente. Ao fazê-lo, Lula chamou dirigentes de sua campanha e pediu que o levassem. Marcola não pode mais ficar aqui. Então veja o governo Lula tomando providências para afastar alguém do seu governo, da sua campanha, em função do que seria uma informação sigilosa da Polícia Federal. Mas o pior ainda vem, para levantar uma questão final aqui. Só então o ex-chefe de gabinete devolveu os valores recebidos a Roberta. Olha a gravidade disso aqui. A ideia de que o que se apresenta como empréstimo tomado a Roberta não fosse empréstimo. De que diante do surgimento da questão Marcola, da notícia supostamente vazada, possivelmente vazada, de que as relações de Marcola e a troca de boletos, os pagamentos de Roberta estavam sendo investigados e talvez se tornassem públicos, de repente, com essa informação, aquela conta foi paga. Fica a sugestão, fica posta a hipótese de que essa operação não fosse exatamente um empréstimo. E de que surge a reação, com base em circulação de informação sigilosa, surge a reação, paga, devolve o dinheiro, forja um empréstimo. Essa questão está posta aí no debate público e merece a nossa melhor atenção, Luiz Megali. E a lógica do menino que é pego com um baseado na mochila e fala pro pai, não é meu, tô guardando para um amigo, eu devolvo para ele. Ou seja, sumindo o baseado, some-se o problema. Porque o pai sabe que não é assim. Aliás, qualquer adolescente sabe que não é assim também, né? Não é tão fácil assim. Também na vida adulta não é. Andreasa, e na vitrolinha? Na vitrolinha... Resumindo, né, gente? A casa definitivamente caiu pro Lula. Porque esse escândalo explodiu dentro do gabinete presidencial do governo Lula. Agora, isso que a jornalista, né, do Valor Econômico revelou é mais uma bomba atômica. Ou seja, o gabinete do Lula, ou seja, o ex-chefe de gabinete do Lula, recebeu informação privilegiada. Uma informação que estava
que estava sob sigilo, inclusive sobre a tutela do ministro André Mendonça. Alguém dentro da Polícia Federal, segundo aqui a apuração da jornalista, dentro, né, do Valor Econômico, pode ter levado informação sigilosa, privilegiada para o Marcola. Tanto é que isso, quando chegou no Lula, no governo Lula, eles trataram de afastar o Marcola como se ele fosse um leproso. Tira esse homem daqui do meu gabinete, vai contaminar a minha campanha eleitoral. Possivelmente foi esse o diálogo que aconteceu. Então ele passou a ser tratado como um leproso. Tira esse verme daqui, literalmente, é claro, porque ele pode, esse leproso daqui, porque ele pode contaminar a minha eleição. Ou seja, então aquelas suspeitas do ministro André Mendonça faz todo sentido. Por isso que o ministro André Mendonça determinou que as diligências, que as investigações, que os autos, que os documentos, as apreensões, tudo que foi apreendido, nada fosse passado para a cúpula da Polícia Federal. Em meias palavras, que nada chegasse até, por exemplo, ao diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, porque há uma desconfiança por parte do ministro André Mendonça de que o André Rodrigues, ou outro, né, do alto escalão da Polícia Federal, poderia estar levando informações privilegiadas que estão sob sigilo, vazando antes da hora. Por esse motivo, há 2 semanas atrás, o gabinete do Lula deu um chute na bunda aí desse Marcola, chefe de gabinete do Lula. Deu para vocês entenderem o desespero que ficou o Lula. Vocês conseguem imaginar, gente, o Lula com o Marcola na frente dele, dizendo, olha, Lula do céu, preciso te falar, eu tô com muita vergonha, eu tô muito assim, sem jeito, mas eu preciso te confessar uma coisa. A casa caiu para mim. Eu fui pego no grampo da Polícia Federal através do celular da Roberta Luxinger. A casa caiu para mim. Imaginem o Lula recebendo essa notícia, o desespero que o homem não deve ter ficado. Lula que está desesperado para se perpetuar no poder. Eu acho que o Lula pensa assim, meu Deus do céu, quando que o Lulinha, que esse povo vai parar de me dar problema? Porque, gente, de um mês pra cá, o que o Lulinha, Roberta Luxinger e esses outros aí, essas cambadas, o que eles têm dado trabalho pro Lula, e a gente agradece. Porque através da imprensa, através de jornalistas como esse aqui, o Carlos Andreasa, e a colunista lá do Valor Econômico, a gente tá descobrindo tudo. A gente tá descobrindo, nós estamos descobrindo a podridão e o esgoto dentro do desgoverno Lula. Há anos atrás, o chefe mó era o Lula, né, que foi condenado, preso por corrupção. E agora, ao que tudo indica, o filho. Filho de peixe, peixinho é. E ao que tudo indica, Lulinha pode ser preso a qualquer momento. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Tô chocada com essas novas revelações feitas aqui pelo Carlos Andreasa e pela colunista do Valor Econômico, que descobriu, e graças à internet, que o Lula é louco, né, pra tomar conta, a gente fica sabendo de tudo, gente, tá? A internet, as redes sociais, que o Lula tanto odeia, é o meio, é a forma com que o povo brasileiro está descobrindo absolutamente tudo, inclusive a podridão que permeia o Lula e o seu desgoverno. A casa caiu, né, para o Marcola e para o Lula. Inclusive, gente, tá? Eu acabei de ter acesso aqui a um vídeo. Que vocês vão ficar de queixo caído. Felipe Nunes, tá? Felipe Nunes, do Instituto de Pesquisa Quest, acaba de confirmar a pior notícia para Lula da Silva. Exatamente isso que vocês acabaram de escutar, gente, tá? O Felipe Nunes, do portal, na verdade, do Instituto de Pesquisa Quest, acaba de afirmar a
pior notícia para Lula da Silva. Se o Lula assistir esse vídeo aqui, ele vai ter um infarto fulminante. E vocês vão entender o porquê. Assistam. Eu quero te ouvir sobre o Sudeste, que tem um peso imenso no conjunto do eleitorado, e aí a gente repara que de uma pesquisa para outra, o Lula caminhou de ter 7 pontos de vantagem na região Sudeste para ter 2 pontos de desvantagem agora. O que isso significa e o que pode representar do ponto de vista das chances dele, né? Porque é no Sudeste que a eleição vai se definir. Exatamente. Eu acho que desde que eu estudo eleições, e faz um tempo que eu estou olhando para esses dados com cuidado, dá para perceber, Renata, que há um padrão muito claro, né? O Nordeste, numa média de 70% de voto por candidatos petistas nas últimas dos 20 anos. No Sul e no Centro-Oeste a gente vê o inverso, 70% de média de apoio ao candidato antipetista. E aí sobra o quê? Sobra o Sudeste. O Sudeste, que é a região swing voter, a região que é pendular, a depender de como a gente entende a eleição. E agora, o Lula, nesse último mês, parece que nesta combinação de efeitos negativos do tarifário, nessa combinação de esgotamento de políticas e, é importante dizer, essa pesquisa capturou já o começo dos inquéritos contra o Lulinha, o seu filho, parece-me que a gente vai ter que constatar isso nas próximas rodadas, que o Sudeste começa a dar uma resposta negativa, ou seja, como se tivesse ali uma exaustão diante dessa questão, que é o tema da corrupção e a incapacidade do governo de continuar dando esse boost, né, esse impulso por meio das políticas econômicas. Então, acho que a gente tem que acompanhar de fato o Sudeste com muita atenção, porque é aqui que a eleição vai ser definida. Resumindo, gente, o Sudeste acabou de mandar um duro recado para Lula da Silva. Aquele que estava 7 pontos à frente, hoje está menos 2 abaixo. É impressionante, gente, essa reviravolta que aconteceu nesse pleito eleitoral de 2026. É chocante. Eu disse pra vocês que vocês iam ficar de queixo caído. Chocante, gente, tá? No Sudeste, depois, né, dos escândalos de corrupção, de corrupção no INSS, corrupção envolvendo membros do governo Lula, filhos do Lula, envolvidos em escândalo de corrupção do Banco Master, do INSS. O Lula tá pagando muito caro, gente. Eu disse pra vocês que todos esses escândalos ia custar muito caro. Eu disse pra vocês que o Lulinha ia destruir o Lula, ia derrubar o Lula. Eu disse que esses escândalos envolvendo o Lulinha tinha munição pra derrubar o Lula. Aí muita gente tava duvidando. Tá aqui, gente, tá? Lula, que estava 7 pontos acima, além de cair os 7 pontos, ainda baixou 2 pontos negativos. O Flávio Bolsonaro deve estar comemorando essa notícia. Isso aqui, gente, é notícia para comemorar, porque é no Sudeste que a coisa que resolve tudo. Olha a cara de tristeza aqui da jornalista da Globo. Não tá acreditando, né? Eu acho que ela pensa assim, como que essas corrupções destruíram o Lula dessa forma? Corrupção do INSS, corrupção do Banco Master, Lulinha, todo santo dia, a todo momento, nas manchetes do Brasil inteiro. E no mundo também, tá? Lulinha tá ganhando manchete internacional aí também. Tá aí, gente, tá? Eu disse pra vocês que ia custar caro pro Lula, né? Eu disse pra vocês que o Flávio Bolsonaro não vai ter nem muito trabalho. O próprio Lulinha está fazendo trabalho pelo Flávio e derrubando o pai nessas eleições de 2026.